Olá, eu sou o João Tiago, esse é o Zoom na Saúde e a gente vai falar sobre uma doença que está sendo muito discutida nos últimos dias, que é o retinoblastoma. É um tipo de câncer que ataca a retina, especialmente de crianças de até 2 anos de idade. Esse assunto veio à tona nos últimos dias por conta de um vídeo em que os jornalistas Thiago Leifert e Diana Garbin falam sobre a filha deles, a Lua, que infelizmente acabou desenvolvendo essa doença. Eles chamam a atenção para a importância do diagnóstico precoce com relação a essa doença, mas é um diagnóstico que não é um diagnóstico fácil, é necessário passar por um médico, por um oftalmologista. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui uma oftalmologista, a doutora Larissa Tavares. Doutora Larissa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao Zoom na Saúde. Eu que agradeço, um prazer estar aqui podendo colaborar e esclarecendo a população, né, sobre as alterações oculares. Doutora Larissa, é uma palavra que a gente não tinha ouvido muito aqui no Brasil, retinoblastoma. Não são muitos casos relatados todos os anos, né? A gente tem uma baixa incidência desse tipo de doença. No entanto, é uma doença bastante preocupante, porque ela é silenciosa, né? E ataca crianças muito pequenas, não é verdade? Exatamente isso. Recebemos essa notícia, Tiago, ficamos todos em choque, né, com a notícia de que a filha do Thiago Leifert, né, com a Diana Garbin, recebeu o diagnóstico do retinoblastoma, né, desde o ano passado. E a notícia viralizou muito rápido, justamente por se tratar de um tumor muito raro, de caráter bastante agressivo, por ser maligno, que pode acometer outras áreas do organismo, em alguns casos, e atingir crianças normalmente menores do que 5 anos de idade. Então, a preocupação do Thiago em chegar, que eu acredito que foi uma forma muito generosa, cuidadosa e respeitosa, né, com as outras pessoas, é de chamar atenção, né? Ele clama às pessoas para que prestem atenção em qualquer alteração ocular que percebam nos seus filhos e, ainda mais, que levem de forma periódica seus filhos ao oftalmologista, não só para detectar alterações graves como essa, mas até pequenas alterações que podem levar a danos irreversíveis na visão da criança se não tratadas no tempo correto. Essas lesões aparecem nessas crianças, mas exatamente o que são o que é o retinoblastoma? No que consiste essa doença? É um superdesenvolvimento de células? É o aparecimento de células cancerígenas? Como é que funciona? O retinoblastoma ele é um tumor, né? E assim como diversas outras células cancerígenas, né? No caso específico do retinoblastoma, ele pode, normalmente nos casos mais esporádicos, certo? Que normalmente dão mais unilaterais em apenas um olho, ele pode acometer uma única célula. Essa célula começa a crescer descontroladamente, né, de forma desorganizada, né, e favorece, né, a tumoração, porque modificou todo o complexo da célula. Já no caso, provavelmente, eu não cheguei a examinar essa criança, mas por ser bilateral, os casos bilaterais, normalmente, eles são mais graves e acometem mais de uma célula, podendo, inclusive, acometer outras células do organismo. Então, já é um caso mais grave. Se você prestar atenção, o enfoque deles, durante o vídeo que eles gravaram, é justamente chamando a atenção do diagnóstico precoce, porque a criança ela não vai chamar os pais para dizer que não está enxergando por um olhinho. Ela vai virar o rosto, olhar um pouco de lado, vai buscar exatamente, outras formas de se comunicar. Exatamente, mas normalmente quando ela vai fazer isso, o caso já está avançado. E nesses casos bilaterais e mais graves que ocorrem, eles surgem muito rápido e normalmente de forma mais precoce, até 1 aninho de idade. Já os outros de formas mais esporádicas, eles ocorrem mais tardiamente, por volta de 2 anos, 2 anos e meio de idade. E por isso nossa preocupação, né, como oftalmologista, de estar sempre chamando a atenção, né, da população em trazer seu filho ao oftalmologista para fazer avaliações periódicas, não só para fazer procurar tipos de alterações intraoculares como os tumores, mas diversas outras alterações, até erros de refração, que são os graus, que podem levar a alterações de forma irreversíveis na criança, se não tratadas da forma e no tempo correto. No caso do retinoblastoma, ele pode se tornar uma coisa irreversível e levar à cegueira da criança? Ele tem condições de ser curado? Como é que funciona o tratamento?
Então, veja só, a palavrinha-chave aí é diagnóstico precoce, ou seja, quando em casos iniciais, sim, ele é uma doença, na maioria das vezes, tratável e curável, né? Quando ele é uma lesão menor. Então, hoje, graças a Deus, inclusive no Brasil, a abordagem terapêutica do retinoblastoma, ela tem sido bastante desenvolvida, né? Então, existem tratamentos à base de bracterapia, existe laser terapia, crioterapia, né? Então, diversas modalidades que podem fazer com que as lesões, quando pequenas, elas sejam, sim, reversíveis e possam preservar a visão da criança. Em casos mais graves, em que o diagnóstico é tardio, é que o tratamento se torna mais delicado. E qual é a grande preocupação? É porque pode chegar ao ponto de ter que remover o olho da criança, ou esse tumor se disseminar para outras células do organismo. E aí é a grande preocupação. No teste do olhinho, a gente consegue identificá-lo? Ou são outras doenças também? Eu queria... Fala um pouquinho Com também do teste do certeza. olhinho, que é o primeiro grande exame que a criança faz ocular, né? Então, teste do olhinho é um teste muito simples, rápido, indolor, que é feito logo após, pode ser feito logo após o nascimento, ou, preferencialmente, a gente orienta a ser feito no primeiro mês de vida da criança. É um teste que a gente usa uma lanterninha específica, muito simples, será incidida somente uma luz no olho da criança, para saber se ela vai conseguir atravessar todos os meios oculares, e caso eles estejam transparentes, nós veremos a reflexão, né, de uma luz avermelhada, que é o reflexo vermelho da retina, ou seja, porque nossa retina tem uma coloração vermelha alaranjada. Uma vez que esse reflexo não é visto, né, ele é opaco, a gente consegue dar diagnóstico, dependendo da área onde ele estiver, seja de um tumor como o retinoblastoma, que causa uma manchinha branca no olho, que a gente dá o nome de leucocoria, popularmente conhecido como reflexo de olho de gato. Então, a criança ela fica com aquele olhinho esbranquiçado e não vermelhinho, como a gente vê, inclusive, em fotografias com flash. Mas outras doenças também podem causar leucocoria, como é o caso da catarata congênita, que é até uma doença muito mais comum, a glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade, dentre outras inflamações que podem aparecer de forma congênita. E essas doenças aparecem em crianças também, não Com só em certeza, adultos, porque quando a gente fala em catarata, por exemplo, ou glaucoma, a gente imagina que isso aconteça com pessoas mais velhas, adultos, idosos e tudo mais. Mas não imagina uma isso, criança com glaucoma, por exemplo. Né? Não é comum a gente ver exatamente. isso. Exatamente, é muito mais comum as pessoas estarem relacionando isso aí a pessoas mais velhas. Claro, no caso, o motivo que causou a doença aí são diferentes, né? No recém-nascido, uma catarata pode surgir normalmente por doenças infecciosas, como é o caso da rubéola. E o glaucoma por uma questão anatômica do tamanho do olho, né? Então, aí são questões logo após o nascimento, eles são congênitos, né? Diferente do glaucoma que vai ser desenvolvido ao longo da vida, né? Ou como uma catarata que faz parte do nosso processo natural de envelhecimento. Então, o motivo por que ele é causado são diferentes. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado. O diagnóstico precoce consegue prevenir uma série de doenças, a gente consegue combater problemas como um câncer no olho da criança com muito mais segurança, muito mais tranquilidade. Basta que os pais tenham essa consciência de buscar um especialista para fazer esse diagnóstico. Exatamente. São milhões de crianças no mundo, né, que chegaram à cegueira justamente por falta de acompanhamento. Né? São diversas doenças que poderiam ter sido evitadas se elas tivessem sido tratadas de forma e no tempo correto, como eu falei. Então, assim, em relação às crianças, o acompanhamento ele deve começar logo após o nascimento com o teste do olhinho. Em seguida, existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, de oftalmopediatria, no caso, que é o quê? Você faz o teste do olhinho e deve ter um acompanhamento semestral até a criança completar os 2 anos de idade. A partir daí, estando tudo bem, a criança é acompanhada anualmente, né, até pelo menos os 10 anos de idade, que é quando termina a maturação da informação que a retina deixa no cérebro. E a partir daí, ela vai sendo acompanhada por toda a adolescência até a vida adulta. Então, normalmente, nessa fase pré-escolar, surgem muitos erros de refração, que se não forem corrigidos a tempo, a criança pode desenvolver, por exemplo, um olho preguiçoso, e que vai ser irreversível o estímulo dessa visão ao longo da vida da criança. No caso do retinoblastoma, a gente pode considerar que
O tratamento é a quimioterapia, a radioterapia, é o mesmo tratamento que a gente vê num caso de câncer comum, em outros tipos de câncer? Isso, o tratamento, assim como outros tipos de câncer, a modalidade que será escolhida vai depender da localização desse tumor, do tamanho desse tumor, se ele está circunscrito em um local ou se ele está disseminado para outras áreas. E, normalmente, ele envolve uma equipe multidisciplinar, né? Um oftalmologista treinado na área, um oncologista pediatra, radiologistas estão envolvidos também, e uma equipe de enfermagem totalmente treinada. E é esse conjunto, né, de profissionais que vão fazer com que ocorra o sucesso do tratamento dessa criança com retinoblastoma. Perfeito. Doutora Larissa Tavares, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Zoom na Saúde. Eu que agradeço a participação, estamos aqui sempre à disposição. Esse foi o Zoom na Saúde e a gente sempre trazendo informações atualizadas, saúde, bem-estar, qualidade de vida, aqui na Dr. Play, o seu guia de saúde na web. Você pode encontrar a gente no YouTube, no nosso canal Dr. Play, também no Instagram, drplay.tv e no nosso site drplay.tv.br. Até a próxima!